Bom dia, temos um excelente domingo, né? Sejam todos bem-vindos à nossa conversa de domingo de hoje. Meu nome é Cristiane Matos, e esse aqui é o Instagram do Centro Espírita Nosso Lar. Né? E nós vamos conversar acerca de algumas coisas hoje, e a questão do Cristo e sua doutrina. Mas como toda atividade tem no Centro Espírita, a gente sempre faz uma prece antes, tá? Mas antes da prece eu vou fazer uma pequena leitura desse livro bem aqui que eu vou te mostrar. Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, Espírito Emmanuel, mentor espiritual do Chico Xavier. E o tópico que a gente abriu se chama Agir de Acordo, tá? É o trecho de uma carta de São Paulo para Tito, é o capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no, com as obras sendo abomináveis e desobedientes, reprovados para toda boa obra. Paulo. Aí vem um comentário de Emmanuel. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência estável do mundo. A Terra até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé, em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. E o interessante aqui é porque é um trecho da carta de Tito, uma das coisas que eu gosto de Emmanuel, é porque ele pega trechos que muitas vezes a gente nem se dá conta, né? Lê tão rápido. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovados para toda boa obra. E o comentário de Emmanuel nos alerta para todos aqueles que conhecem a Deus, reconhecem a Deus, mas que nas suas obras são contrárias àquilo dos ensinamentos divinos, né? E Emmanuel faz uma referência, inclusive, que isso foi o responsável pelo esfriamento da fé, porque muitos sacerdotes exteriorizavam a Deus, conheciam a Deus, mas não faziam aquilo que tem que ser feito. Isso, o livro tem mais de 60 anos, isso deve ser aplicado também hoje. Nós, como espíritas, que conhecemos a Deus, isso não nos faz melhor nem pior do que outra pessoa, mas será que nós estamos, através das nossas obras, sendo reconhecidos também? Será que com esse reconhecimento e amor a Deus e desamor ao semelhante, enquanto na posição de espírita, eu não estou afastando de mim o que há de mais bonito dentro do cristianismo, dentro do espiritismo? E é isso que Emmanuel nos fala, né? E baseado nisso, a gente vai fazer a nossa prece e conversar um pouquinho sobre o Cristo e sua doutrina, essa véspera de Natal, tá? Que a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, certo? Então, quem quiser ficar com os olhos abertos, quem quiser ficar com os olhos fechados, fique à vontade, porque o Espiritismo não tem ritual. Não há ritual no Espiritismo, tá? A gente faz a prece meramente, unicamente, para estabelecer um equilíbrio maior, uma questão de paz, mas poderia começar sem prece também, tá? Pai de infinita misericórdia, abençoa todos aqueles que se encontram assistindo a nossa conversa. Abençoa todos os necessitados, os desabrigados. Envolve todos aqueles que nesse momento estão no meio das vibrações natalinas. Que Deus os envolva, que Deus os ampare, que abençoe os seus lares. E que possamos ter uma bela manhã de domingo. Que assim seja.
Feita essa noção introdutória, desculpe, feita essa noção introdutória, a gente vai falar um pouco sobre a questão do Cristo e sua doutrina. E como é um centro espírita, nós vamos ter que falar sobre a luz do espiritismo, né? Não podemos falar sobre outra coisa, porque não tem como a gente falar sobre outra coisa, a gente vai ter que falar sobre isso. A primeira coisa é como um homem que nasceu numa pequena cidade da Judéia, num país que não era uma grande nação, como a sua mensagem atravessou os séculos, como a sua imagem, como a sua personalidade chegou aos nossos dias. E não só chegou aos nossos dias, mas chegou a locais que não têm o cristianismo como base, que não seguem o cristianismo, né? E que ainda assim sua mensagem chegou nesses locais. E não estou falando da questão de ser missionário, mas eu falo a palavra em si, a forma em si de propagar o cristianismo, né? Então a gente tem que recuar um pouquinho e pensar primeiro em quais foram as situações que Jesus vivia, o que é que sua palavra nos traz e como é que a gente vai aplicar isso no dia a dia, ou pelo menos se esforçar para aplicar no dia a dia, que nem sempre isso é possível, né? A primeira coisa é que Jesus nasceu numa cidadezinha, que era uma cidadezinha da localidade chamada Nazaré. E quem nascia em Nazaré não era muito bem visto pelas pessoas de outros lugares, né? Não eram pessoas muito bem vistas, porque os preconceitos que existem hoje sempre existiram. O que muda e o que mudou é a forma como a gente vem combatendo esses preconceitos. Então Jesus nasceu num local que não era adequado. Nem tudo que consta dos ensinamentos necessariamente se refere ao Cristo. Por que, Cristiane, você está falando isso? Porque se apareceu ou não apareceu uma estrela de Belém, isso não muda a mensagem do Cristo. Se teve três ou não estiveram, três reis magos visitando o estábulo onde ele se encontrava com sua mãe, o seu pai, isso também não vai mudar a mensagem de Jesus. Mas as passagens de Jesus, sua atuação, seu trabalho, sua figura no seu pouco tempo de momento de vida, né? Faleceu aos 33 anos, ou aproximadamente aos 33 anos, é o que faz toda a diferença na nossa existência. E a gente pega esse trecho do Emmanuel, que a gente leu agora, no qual ele faz esse comentário de que conhecem a Deus, mas praticam atos abomináveis. É a mesma coisa quando a gente diz assim, mas como? Se a pessoa é cristã, se a pessoa tem essa religião, mas o fato de você ser cristão, ou de ostentar o título de cristão, ou dizer que é da religião A, B ou C, não necessariamente significa que aquela religião faz parte da sua existência. Primeiro, porque nós não somos criaturas perfeitas. Mas o fato de não sermos criaturas perfeitas não nos dá o direito de não nos tentar melhorar. Não nos dá o direito de não ter empatia com as outras pessoas, ou pelo menos tentar uma relação melhor com elas, né, que é uma das coisas básicas dentro do cristianismo, são essas situações. Então, o momento em que Jesus viveu, a situação em que Jesus viveu, a gente pode começar que o que se chamou hoje de Estado de Israel não existia na época. Você tinha a região da Judéia, onde moravam vários judeus. E quando Cristo nasceu, né, que o imperador Augusto governava lá na Roma, né, era um homem de paz, de tranquilidade, aparentemente. Só que o Império Romano já tinha tomado conta daquela região e administrava aquela região. Uma das características do Império Romano é que ele não intervém dentro do sistema religioso, dentro do sistema econômico, não mudava os chefes. A única coisa que eles queriam saber é se você obedecia e se pagava a tributação. Feito isso, a sua vida era a sua vida. E por isso conseguiram manter o que se chamava de paz romana durante muito tempo, né? Uma paz com base em força armada, em posição, mas que manteve a paz durante algum tempo. E quando Jesus nasceu, ele nasceu numa situação, primeiro, ele nasceu de uma família pobre. Ele nasceu de um pai marceneiro e de uma mãe dona de casa. Jesus nunca foi rico, né? Jesus nunca foi rico. Pessoas que trabalhavam e que provavelmente viviam em condições de manutenção mínima, né? Os seus trabalhos de manutenção mínima.
Jesus, segundo nos contam os evangelhos, né, foi apresentado dentro da sinagoga, que é um ritual judaico, você apresenta a criança na sinagoga. Ele falou na sinagoga, porque na sinagoga qualquer pessoa pode falar, né? Um homem pode falar dentro das sinagogas. E Jesus falou, encantou aos doutores, isso com idade de 12 anos. Se foi ou se não foi, nós também não temos uma certeza. Mas temos uma certeza que ali tinha uma criança especial. E Jesus, que foi criança, né, tinha pai, tinha mãe, na certa tinha hora para dormir. A nossa visão de Cristo não pode nos desassociar da sua obra como o humano que ele foi. Imaginar Jesus criança, imaginar Jesus adolescente, imaginar Jesus jogando bola com as crianças, né, aquela pelotinha, né, já que eles não tinham bola no sentido estrutural. Imaginar Maria dizendo para Jesus, vá dormir. Porque isso nos humaniza e nos aproxima do Cristo e da sua mensagem. Algumas pessoas têm grandes dificuldades de aceitar a questão da divindade, de Deus, e que é plenamente compreensível dependendo da situação de cada um. Mas geralmente as pessoas ao mesmo tempo conseguem e bem conviver com a ideia do Cristo. Porque o Cristo se torna próximo de nós à medida em que ele foi uma pessoa que jamais deixou de trabalhar, aprendeu o trabalho do seu pai, convivia com os pais. Um Jesus que vai a uma festa de casamento, né, e transforma água em vinho, ou seja, tinha uma vida social normal. O mesmo Jesus que mais tarde foi se isolar no deserto para refletir, e às vezes a gente precisa desse isolamento, não no deserto físico, que a gente nem tem condição, mas o deserto da gente mesmo. Aqueles momentos em que nós estamos atravessando os nossos desertos pessoais. E nesse momento de isolamento do nosso deserto pessoal, por mais que nós tenhamos pessoas que nos amem, que nos queiram bem, esse é um momento só nosso. Esse mesmo Jesus que vai criar um grupo de amigos próximos, em torno de 12, né, que vão auxiliá-los na sua conversa com as pessoas, no seu esclarecimento com as pessoas, esse mesmo Cristo nos mostra a importância de termos amigos, de termos pessoas conhecidas, pessoas queridas. Ah, Cristiane, mas teve um deles que o traiu. E ao mesmo tempo isso é uma lição para nós. Uma lição que podemos ser enganados, que podemos passar por mentiras, que podemos ser atraiçoados por pessoas amadas. E o inverso, que a gente nunca quer pensar no inverso, né? Que nós podemos fazer isso. Nós podemos ser o Judas na vida de outras pessoas. A gente esquece esse detalhe, né? Os outros são Judas na vida da gente, mas a gente não pode ser Judas na vida dos outros. Mas às vezes nós somos isso, tá? Nós somos isso. E ter essa visão nos humaniza mais ainda, e a figura de Jesus fica mais próxima a nós. Um Jesus que saía para conversar com as pessoas. Um Jesus que tinha contato principalmente com a população mais carente, as pessoas mais necessitadas. Jesus recebia todos, né? Tanto que foi lá ressuscitar a filha de Jairo. Tanto que foi lá conversar com as pessoas que o procuravam, né? Falava, segundo Emmanuel, no livro Há 2000 anos, que é um livro maravilhoso, né? Se encontra com Nicodemo, se encontra com Emmanuel. Quem o buscava, ele conversava. E o mais interessante, Jesus não expedia qualquer tipo de julgamento. Ele conversava com a mulher adúltera e perguntava, né, se alguém ali estava sem pecado, né? Porque ele sabia que todo mundo tinha pecado, né? Mas atirar pedra era mais fácil. E também porque ela não pecou só. Se a gente utilizar o termo de pecado aqui, me permite usar. Não trabalho com isso, mas vou usar. Ninguém traz só, né? Mas só a mulher foi apedrejada. E a figura do Cristo ali é muito importante, porque ele defendeu a mulher. Aliás, Jesus era cercado por mulheres. Foram as mulheres que formaram as primeiras bases do colegiado. Marta, Maria, né? E Jesus nos mostra essa presença feminina sem julgamentos, quando ele conversa com a mulher samaritana e troca ideias com ela. E ali tem uma situação dupla. A primeira, que ser samaritano já não era bem visto, independente de você ser homem ou mulher.
E depois, porque ela já tinha tido outros maridos, então era pior ainda. E Jesus conversa com ela normalmente. Quer dizer, um homem conversar com a mulher nessas situações é algo extremamente afrontoso para a época. Mas Jesus falava e conversava com as pessoas. E procurava compreender as pessoas. Mas esse Jesus que tinha essa situação é o mesmo Jesus que expulsa os vendilhões do templo. Quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, ele está falando que a sua concepção religiosa não admite, não permite que você brinque, que você venda as coisas que são consideradas sagradas. Isso vale para todas as religiões. Porque vendilhões no templo não são só aquelas pessoas que vendem coisinhas para ganhar o reino dos céus. Os vendilhões do templo são aquelas pessoas que traficam com a fé alheia. São aquelas pessoas, e na época os vendilhões do templo era quem vendia um bode, que ia ser morto, era quem vendia um objeto X. E ele critica isso. Ele não aceita esse tipo de negociação. Isso vale para tudo, inclusive para o espiritismo. Que é você traficar com a fé alheia. E nesse momento ele tem um momento de indignação, um momento humano, que faz parte da sua obra. Esse mesmo Jesus é o Jesus que sente receio. É o Jesus que humanamente, no Monte das Oliveiras, já pensando no que é que ia acontecer com ele, pede ao Pai que, se possível, afaste esse cálice, porque ele sabia o que é que ele ia passar. E ele estava com receio, porque a sua humanidade lhe dava esse receio. Então a gente pode se inspirar nesse Jesus, quando às vezes nos exigimos em demasia. Eu não posso ter medo, eu não posso ter receio, eu sou espírito, eu não posso ter medo da morte, eu não posso ter... Mas quem disse isso? Por que não podemos ter esses receios? Esses receios são normais. Né? A normal é você não ter, a não ser quando você se espiritualizou o suficiente para não ter mais. Quem é que não tem medo de perder o emprego? Quem é que não tem medo de ser assaltado? Quem é que não tem receio se vê um filho hospitalizado com um problema sério de perdê-lo? A diferença, e aí vem a união do cristianismo com o espiritismo, é que para os espíritas o receio vem, mas nós temos uma resposta. O receio vem, mas nós temos a confiança, a fé. O receio vem, mas nós sabemos, se meu filho morrer, eu vou reencontrá-lo. O receio vem, mas a nossa confiança em Deus, nos espíritos de luz, tudo isso vai pesar nessa hora. Mas o receio virá, porque Jesus também teve receio. É o mesmo Jesus que fica de frente com Pilatos. E Pilatos fica sem saber muito bem o que fazer com aquele homem que não tinha nada de errado com ele. Nada. Mas a população preferiu a Barrabás do que esse homem. E quantas vezes na internet nós não somos essa população? Quantas vezes na internet, em busca de likes, em busca de postagem, nós fazemos coisas, escrevemos coisas e preferimos, e aí voltamos para o texto do Emmanuel, conhecemos a Deus, mas preferimos fazer coisas abomináveis. Conhecemos a Deus, mas preferimos divulgar fake news. Conhecemos a Deus, mas preferimos criticar qualquer postagem da internet que a gente não sabe nem o que foi que aconteceu. Preferimos a Deus, mas se divulga no grupo de WhatsApp as maiores aberrações. Esquecemos que o espiritismo é fé raciocinada. Ah, mas eu ouvi dizer, você checou a notícia? Eu não consigo imaginar Jesus distribuindo fake news. Né? E o espírita distribuir fake news é pior ainda, porque nós estamos 2000 anos posteriores e com todo o legado de Kardec. Então, o conhecer a Deus não é essa prática das coisas abomináveis. Não é essa prática que magoa, que destrói, que machuca. Porque Jesus, em todo o seu apostolado, não fez isso. É o mesmo Jesus que cura os leprosos, mas só um volta para agradecer.
E às vezes nós somos assim. Recebemos ajuda de todos os lados. Esquecemos de agradecer, inclusive a Deus, inclusive ao mundo espiritual. Ou então, nós esquecemos, né, de agradecer até o ruim. Sabe aquela frasezinha, Deus é bom em todas as coisas? Mas geralmente a gente só usa isso para dizer quando a gente passa no concurso, quando o filho fica bom, quando a gente não tem problema financeiro, quando a gente é salvo de um perigo. Se a gente adoece, a gente esquece de dizer que Deus é bom. Se nós temos problemas financeiros, a gente esquece de dizer que Deus é bom. É como se Deus fosse bom só para algumas coisas. E Jesus diz que seja feita a tua vontade. E às vezes nós esquecemos isso, porque humanamente queremos que a nossa vontade seja feita, né? E se ela coincidir com Deus, então fica bacana. Mas não é dessa forma. E quando eu falo isso, eu falo por mim mesma, que às vezes me rebelo com algumas coisas e depois me acalmo e penso que seja feita a vontade dele. Então ainda assim temos essa situação de conhecer o cristianismo e o cristianismo ainda ser um desconhecido para nós. Nós conhecemos a face externa do cristianismo, esses pequenos detalhes a gente vai esquecendo ao longo do tempo. E como espíritas esquecemos que eu não posso ser espírita só na reunião mediúnica. Eu não posso ser espírita só dando palestra. Eu não posso ser espírita só. Eu sou espírita dentro de casa. Sou espírita no meu trabalho. Eu sou espírita quando eu saio na rua. Eu sou espírita quando eu escrevo na internet. Como é que pode um cristão espírita escrever discurso do ódio? Coisas horríveis. Não tem sentido. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque nós ainda somos primitivos, ainda conhecemos a Deus, como diz a carta de Tito que lemos no começo da nossa conversa, mas preferimos as coisas abomináveis, preferimos as coisas que nos fazem mal, preferimos as coisas que nos causam prejuízo moral interno, preferimos os likes com as aberrações. Então, nesse caso, Jesus nos mostra sempre uma conduta totalmente correta. Você vê todo tempo. O seu apego, o seu trabalho voltado para as comunidades carentes, para as pessoas que não tinham esperança, né? Foi totalmente um trabalho para isso, porque na sociedade romana da época, a divisão era clara, escravos e senhores. E no próprio judaísmo, né? No próprio judaísmo, que não tinha a situação de escravos diretamente, você tem servo. Você tinha aqui a pessoa que faz parte do topo e a outra pessoa que está aqui embaixo. E Jesus disse, não é assim. Isso é uma grande revolução. Porque não existe nada mais revolucionário do que você dizer amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Isso é uma grande revolução. Isso faz parte do cristianismo. Primeiro porque Jesus não diz o seguinte, amar o Deus que eu acho que é correto sobre todas as coisas. Ele diz amar a Deus. Ele não perguntou se era o Deus A, Deus B, Deus C. Né? Depois é que nós criamos que tinha que ser um Deus exclusivo. E aí veio o catolicismo, o protestantismo, etc. E ele fala amar ao próximo como a você mesmo. Isso também é uma grande revolução. Porque não é só amar o próximo, se acabar pelo outro e não gostar de você. Ah, mas eu sou muito gente boa, distribuí 100 cestas básicas, eu dei 10 passes, eu fiz isso, eu tenho palavras bonitas. Aí quando eu erro, quando eu falho, eu não me amo, eu não me perdoo, eu não faço um carinho na minha alma. Cristiane, você errou, mas você está lutando, você está mudando, você está tentando isso. Às vezes, nós esquecemos que o cristianismo não é só com os estranhos, é com a gente também. Nós também precisamos desse amor que ele fala, do amor que nos preencha, que não é fácil, certo? Não é fácil. Nós precisamos nos fortalecer nesse amor para enfrentar as coisas do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, e que eu sei que não são fáceis, não são fáceis. Eu não tenho a menor ideia, meus amigos, do que é uma pessoa acordar hoje, olhar para um lado, olhar para o outro, não ter comida. Eu não sei o que é isso. Mas eu preciso, como cristã e como espírita,
ter empatia por essa situação e, mais importante, agir. Jesus Cristo não ficou sentadinho lá na casa dele, sendo o mestre, sabe? Ficando dizendo coisas bonitas. Ele andava, ele ia nos lugares, ele se movimentava. Não só para divulgar o que ele achava, mas para também trabalhar em prol dessas pessoas que ele via que eram realmente necessitadas. Para levar para essas pessoas consolo, para levar para essas pessoas palavras não só que consolavam, porque quando ele estava no Sermão da Montanha, né, as pessoas precisavam comer, né? Vão distribuir pão e peixe, porque ele sabe que só distribuir palavras sem comida não dá certo. Então o cristão, o espírita, quando se baseia nessas coisas, não pode ser só um teórico. Não pode só dizer, eu li 10 livros da doutrina espírita, 20 livros da doutrina espírita. Tá, mas onde é que você está colocando em prática? No teu lar, fora de casa. O lar é dificílimo, né? Geralmente o lar são os nossos compromissos pesados que estão ali. Mas o cristianismo, essa proposta do cristianismo, é justamente essa mudança que vai acontecendo. O cristianismo nos faz, inclusive, romper com elos que nós não esperávamos. Quantas vezes, ao nos tornarmos cristãos ou espíritas, e eu só posso falar de cristianismo e espiritismo porque eu estou no Ocidente e é o conhecimento que eu tenho, nos afasta de algumas pessoas. Ah, mas você ficou estranho, você ficou diferente. Mas não é isso. É que a postura é diferente. A forma de ver é diferente. Quantas vezes a gente deixa de ter certas amizades, certos contatos, não porque nos tornamos melhor do que as pessoas, porque o cristianismo não diz isso, de forma alguma. Eu sou salvo, você não tenho contato. Isso não existe, isso é uma interpretação equivocada que veio posteriormente. Mas às vezes você já não vê mais graça naquilo. Como cristão, você não vê mais graça de se reunir para falar mal de alguém. Você já não vê mais graça de assistir um programa que só te traz notícias horríveis ou imagens horríveis. Você não vê mais graça de ir na internet buscar apenas o que te traz mal. Deixa eu ver a pornografia, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo. Porque aquilo não tem mais graça para você. Nem porque você é melhor, nem porque você é pior. Mas é porque você vai procurando outras coisas, você vai falando outras coisas. Às vezes numa festa, você diz, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque a festa tá ótima, mas às vezes as conversas não são mais aquilo que você imagina ou queria. E isso faz parte do trabalho do cristianismo. Mas também não nos afastamos do cristianismo, porque nós somos do mundo, estamos no mundo. Não é por isso que vamos sair correndo dos nossos amigos. Mas é no sentido que as coisas vão mudando. Porque esse é o momento do nosso deserto, como eu comecei antes. A gente vai para o deserto e depois retorna para a nossa sociedade para dar continuidade aos nossos trabalhos, às nossas vidas. Esse deserto, como eu disse, que é muito interno, é pessoal, não dá pra gente fazer retiro toda hora, né? Só quem tem muito dinheiro, né, pessoal, para estar fazendo retiro de 3, 4, 5 meses. Galera que trabalha bastante não tem condição de fazer isso. E Jesus era um trabalhador, então ele sabia muito bem que essa era uma situação no qual a gente ia passar, no qual a gente ia trabalhar. E esse mesmo Jesus, que no final, ao assumir que seria condenado, que iria sofrer, que iria passar pela situação de carregar a cruz, né, não teve nenhum dos seus amigos perto. Alguns o seguiram à distância. Só sua mãe, né, e o outro apóstolo que ficaram com ele, observando, vendo. Porque mãe é mãe, né, pessoal? Mãe segue ali até o final. Nem todas as mães, mas a maioria das mães faz isso. E ele nos mostra dessa ligação. E nos seus momentos finais, em vez de dizer assim, explodam-se, né? O que ele fez? Ele disse que era para perdoar aquelas pessoas, o que não é fácil. Não é nem um pouco fácil você perdoar quem te fez tanto mal. E nem é obrigatório você perdoar, porque o cristianismo não te obriga a perdoar. O espiritismo não te obriga a perdoar. Perdoe, meu filho, esqueça. Aí você quer que o seu obsessor também perdoe, porque você queimou a casa dele em vidas passadas, você matou a filha dele nas vidas passadas. E não é assim. O perdão vem de um caminhar longo. Porque o espiritismo e o cristianismo também nos falam disso. Não é obrigado você perdoar naquele momento, de uma dor profunda.
Mas é bom para a sua saúde, para a sua sanidade, se desligar daquilo ali, começar a se desligar daquilo ali, a tirar o foco daquilo ali. Porque o cristianismo nos esclarece disso, né? De perdoar e pedir perdão tem um momento, tem a hora, e às vezes a gente não está no momento para isso. Mas esse momento chegará, mais cedo ou mais tarde para cada um. É aceitar que nem todo mundo vai entender ou vai acatar o nosso pedido de perdão. O Cristiano fez uma coisa muito errada, e pedir perdão, pedir desculpa, a pessoa não aceitou. Tudo bem, porque ela não está no momento disso. E você fez a sua parte. Né? Se realmente você se sente em débito e resolveu pedir desculpas para a pessoa. Porque o cristianismo também nos ensina isso. Nos ensina nesse momento. Tá? Quando Jesus fala na cruz para que o Pai os perdoe, é porque ele já tinha perdoado. É porque ele já não estava mais nem aí para aquilo ali, diante de todo o seu sofrimento. Ele não esperou que aquelas pessoas dissessem, oh, que bacana, que legal. Não. E essa mensagem, depois de mais de 2000 anos, ainda continua ecoando. O cristianismo ainda continua caminhando. E ser cristão, eu reitero, não nos faz melhor do que ninguém. Porque o princípio de ética, de amor ao próximo e de respeito, ele existe em todas as grandes religiões. Fora do espiritismo, os ateus, porque fazer o bem para alguém não significa que você acredite em Deus ou não. Mas como estamos falando num centro espírita de modo virtual, para espíritas ou pessoas interessadas, a gente foca na questão do cristianismo, que é a grande influência do Ocidente, e mais especificamente na figura do Cristo. Então essa sua mensagem, se ela chega até hoje, é porque ela é muito bacana. Quando a gente lê o Evangelho, a gente vê coisas muito bacanas. Algumas pessoas questionam, Cristiane, há trechos da Bíblia que são terríveis, né? Eu sei. Tem trechos de Paulo que são do machismo horroroso. Sim, eu sei. Mas se você pegar o Evangelho de Jesus, você não tem esses trechos. Porque eles vieram posteriormente, foram acréscimos que foram feitos. Né? Foram mudanças que foram colocadas. Você consegue imaginar Jesus numa igreja no Brasil, como a igreja católica teve durante muito tempo, escravos negros? Você não consegue imaginar. Tem isso em alguma parte da Bíblia? Na questão do Evangelho? Não, não tem. Você consegue imaginar isso? Não, você não consegue. Então, a gente volta para a palavra do Emmanuel, né? Será que os padres não sabiam que escravizar outra pessoa é errado? Sabiam. Mas foi feita toda uma construção teórica, bíblica, inclusive, para dar sustentável para isso. Porque conhecem a Deus, mas fazem coisas abomináveis. Será que o cristão hoje que vai rezar, que pode ser até um espírita, e ele mantém trabalho escravo, ele não sabe? Sabe sim, onde é que ele não sabe? Que ele explora as pessoas? Ou que ele trata alguém mal? Claro que sabemos. Sabemos, mas fazemos porque ainda preferimos as coisas abomináveis, ao contrário do que Jesus traz na sua mensagem de mais de 2000 anos. Então é uma mensagem que ela se refaz, ela revive, ela não morre. Mesmo em outros países que não conhecem diretamente o Evangelho, essas palavras ainda estão soltas, são levadas, são modificadas. Como é que você quer que pessoas que receberam missionários, que chegavam lá e diziam tudo tá tudo errado, tu tem que fazer assim, essas pessoas gostem de Jesus? Elas não vão gostar de Jesus. Porque o Jesus que chegou para elas foi um Jesus de terror, um Jesus de espada, um Jesus agressivo, um Jesus que mata, um Jesus destruidor, um Jesus que impõe por medo, um Jesus que chega e diz, você deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. E a proposta do cristianismo não é essa, e a proposta do espiritismo muito menos. O espiritismo propõe, mas é a responsabilidade e a escolha de cada um. Porque o cristianismo e o espiritismo são religiões de liberdade, são religiões de você escolher o que é que você quer ou não. Algumas pessoas preferem viver sendo obrigadas a fazer algo. Mas se você não quer mais isso, né, de ter que ter uma tabelinha de como fazer ou não, você não tem que se sentir obrigado. Porque tem um livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é que nos faz e nos encaminha para isso, para aquilo ou para aquilo outro. Né? E o espiritismo,
E o cristianismo traz em si alegria. Jesus ceava com seus amigos. Jesus convivia com as pessoas e era alegre. Essa visão triste veio muito da Idade Média para cá, no Jesus que todo tempo só chora, Jesus só triste, só as piores passagens do Evangelho. Como não existisse passagens do Evangelho, de alegria, de fé, de esperança, de compromisso, de amor. Porque o cristianismo é uma religião alegre, o espiritismo é uma religião alegre. Ah, mas alguns espíritos e alguns cristãos não são alegres. Eu não estou falando das pessoas com problema de depressão, certo? Não estou falando nisso. Estou falando de pessoas que não têm esse problema, mas que preferem ver o pior da vida. Elas preferem que todo mundo se arrebente, e não sei porquê, porque o espiritismo não diz nada disso, certo? Mas o espírita também, ele é muito consciente. Nós temos consciência dos problemas financeiros, problemas econômicos, problemas de saúde. Não somos omissos. Até porque, se fora da caridade não há salvação, caridade também é a gente lutar por um mundo material melhor. E o cristianismo também não afasta isso. Quando Jesus diz que meu reino não é deste mundo, é no sentido de não se apegar em demasia com as coisas. Mas em momento algum ele diz assim, pois fique sem esgoto, fique sem saneamento básico, fique com a escola ruim. O cristianismo não diz isso. E o espiritismo com Kardec, que era professor, que era pedagogo, esse mesmo é que não fala nisso. Né? Ele fala desse mundo melhor e também começando agora, né? Começando na Terra, certo? Não ficando esperando que um dia ele venha de algum outro local. Isso só cabe a cada um de nós, certo? Então, que a gente pense nessa véspera de Natal. O Espiritismo não tem uma confraternização de Natal. Não existe nada na doutrina espírita que fale sobre o Natal. Estou falando especificamente dos livros de Kardec. Porque não se tem certeza se Jesus nasceu hoje ou não. O que se sabe é que é o período do solstício de verão em que Roma se fazia essa comemoração e que o catolicismo absorveu, porque também é uma forma mais fácil de você manter as pessoas, né, mantendo as tradições. Mas independente disso ou não, esse é o momento que as pessoas se confraternizam. Esses são os momentos que as pessoas, em geral, também têm momentos de muita tristeza, de muita dor, de muita angústia. E que a gente entenda e compreenda que para algumas pessoas o Natal é um momento triste. É um momento de depressão. Mas eu espero que nesse Natal essa sua tristeza seja mitigada, essa sua angústia seja diminuída. Você não é obrigado a estar em festas, você não é obrigado a estar com as pessoas que te fazem mal, não há obrigação nenhuma para isso. Graças a Deus o Espiritismo me dá essa concepção também. Né? Então não é só um momento de alegria, tem um momento de tristeza também. Mas o cristianismo nos fortalece nisso, até nesses momentos. Então eu só posso desejar para você um domingo de muita paz, um domingo de muita tranquilidade. Quem trabalhando, quem vai trabalhar também, um domingo de fortalecimento, né? Porque o cristianismo, ele não é consumista, mas nós transformamos a data numa data em que o corre-corre é pra gente comprar, é pra gente dar. A gente esquece da presença da gente em casa, mas a gente no Natal tem que correr para tudo isso. E não é essa a ideia do cristianismo e muito menos a ideia do espiritismo. Tá? Então a gente vai fazer nossa prece de encerramento, certo? Pensando no dia de hoje, nas outras pessoas, envolvendo as pessoas queridas, se você tiver alguém que está no hospital ou está longe de você, ou alguém que você queira imaginar nesse momento, então coloca essa pessoa na tua mente durante a nossa prece. Tá? Pai de infinita misericórdia, nós somos criaturas falíveis, erramos, caímos, mas estamos aqui lutando por um mundo melhor. Abençoa todo mundo que está ouvindo essa palestra, os que haverão mais tarde. Envolve, Senhor, na tua misericórdia, os deserdados, os desvalidos, aqueles que não terão Natal. Abençoa aqueles que se sentem mal no Natal, os que têm sintomas depressivos, os que perderam entes queridos e que vão sentir muita falta esse ano. Que a tua chama de amor, que a tua chama de fé recaia sobre cada um que está ouvindo essa palestra, seus lares, suas casas. Envolve, Senhor, a todos aqueles que nesse momento estão em trânsito, estão trabalhando,
estão exercendo suas atividades. Abençoa todos os lares, dos mais ricos aos mais paupérrimos. E que possamos ter um Natal de paz. E onde não há Natal, mais um dia de paz. Abençoa, Senhor, as regiões de conflito, as regiões de guerra. Que Jesus possa tocar os seus corações tão duros. Que Deus nos ampare hoje e sempre, que assim seja. Eu te desejo um Feliz Natal. Eu te desejo paz. E eu te desejo, acima de tudo, um cristianismo vivo e praticado dentro do teu coração. Que Deus te abençoe muito. Que Deus te abençoe na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, né? E que a gente tenha um lindo dia de hoje. E que, se possível, como nós somos nordestinos, né? Que dê uma chuvinha. Que não atrapalhe muito, mas que dê uma chuvinha. Tchau, tchau.